Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria, mais uma vez, estar de volta nas terras rioverdenses e abraçar essa comunidade com tanto carinho, com tanta dedicação e com tanta ansiedade. Eu acompanhei essa história, preparou esse congresso já de bastante tempo. E a gente fica muito feliz em poder aqui rever amigos, abraçar essa próspera comunidade rioverdense e dizer o quanto é bom comungar Pietro Baldi com vocês. A comunidade que programou o nosso encontro pediu-nos para falar deste tema. Foi um tema atribuído pelo próprio grupo orientador do 18º Congresso. Conhecendo Baldi e sua obra missionária. Encontro histórico entre Chico e o Baldi. Aqui, inicialmente, eu quero trabalhar essa palavra encontro. O professor Pietro Baldi, no livro A Descida dos Ideais, tem um capítulo chamado O Meu Encontro com um Telhado de Chardin, o grande padre jesuíta e evolucionista do século XX. Mas eles não se conheceram pessoalmente. Aí o encontro é um encontro de ideias. No caso do encontro Chico e o Baldi, não só há encontros de ideias, e nós vamos desenvolver isso, mas também 2 encontros pessoais inesquecíveis que também nós vamos apresentar. Nós dividimos a nossa palestra em 10 momentos, e nesses 10 momentos há encontros, mais do que encontro espacial, encontro de ideia, encontro psicológico, encaixe afetivo. Assim como dizia o Newton Boechat, que foi quem me introduziu no pensamento de Pietro Baldi, sem mais delonga, vamos passar para o nosso tema da noite. Então, o primeiro caso que eu quero abordar é o do apóstolo Pedro e a obra de Ismael. Nós tivemos aqui na abertura o congresso nos brindando com uma música, o Anjo Ismael. Nós sabemos pelo livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier, que Ismael é o anjo protetor das terras brasileiras, né? É o grande mentor da civilização brasileira. E no caso, há um encontro abençoado de ideias entre o apóstolo Pedro e o anjo Ismael. E eu queria passar aqui para vocês. Tudo se deu com o espírito Humberto de Campos, que através da psicografia de Chico Xavier, nos traz a obra Crônicas de Além Túmulo, onde no capítulo 20... precisamente no dia 25 de agosto de 1936, ele fala dessa relação do apóstolo Pedro com Ismael, né? Quem é o apóstolo Pedro? É o nosso próprio Pietro Baldi, de volta, né? Para nos trazer como apóstolo do Cristo o pensamento do Mestre para as inteligências dos nossos séculos, dos nossos últimos séculos. O encontro se deu assim. Estava tendo uma grande atividade espiritual no mundo sobre os 2000 anos da mensagem de Jesus na Terra. E, em particular, Belo Horizonte também comemorava. E comemorava com uma grande missa campal. Passeando pelas terras mineiras, o espírito Humberto de Campos encontra o apóstolo Pedro. E foi assim. Ele viu o apóstolo Pedro como um homem trajado a israelita, ao peito os cabelos respeitáveis da barba encarnecida e uma figura cheia de simplicidade e simpatia. E a primeira curiosidade do espírito Humberto de Campos, que estava ali como um repórter, né? Daí o livro Crônicas, ele indaga do apóstolo Pedro se ele estava ali para aquelas atividades em torno da Igreja Católica, já que ele é considerado, né, o grande Papa, né, a cabeça da igreja, né? Então, quando Humberto de Campos faz essa pergunta para ele diz, muito pelo contrário. Eu estou aqui por um outro motivo e não estou fazendo parte dessas festividades que em muitas ainda são superficiais e muito ainda cheias de dogmas, muito ainda voltada para a frieza, sem aquele amor que edifica e que constrói.
E aí, depois de um bom bate-papo, em que ele fala como anda o evangelho pelo mundo, e o trabalho da divulgação da mensagem do mestre pelo mundo, o Humberto de Campos indaga então a ele: e então o que você está fazendo aqui no Brasil? Sabendo que ele estava, por exemplo, reencarnado na Itália, na Úmbria, né? Então, por que ele estava aqui, no caso, desdobrado espiritualmente? Qual a sua função aqui no Brasil? Diz ele, pergunta Humberto de Campos: qual o vosso objetivo atualmente no Brasil? E ele responde: venho visitar a obra do Evangelho aqui instituída por Ismael, filho de Abraão e de Agar, e dirigida dos espaços por abnegados apóstolos da fraternidade. Entre eles, o nosso Bezerra de Menezes, né? Daí o nosso livro Bezerra de Menezes, o 13º apóstolo. O Matias, que entrou no lugar de Judas, de volta às praias planetárias. É um dos guias da implantação do espiritismo evangélico no Brasil. Então, o apóstolo Pedro diz que está engajado na obra de Ismael e veio saber como anda as disseminações do evangelho aqui nas nossas terras. E é interessante, então, que ele estava preparando o seu próprio terreno para vir para o Brasil em 1951, ver a sua obra aqui publicada, a sua obra participar deste programa evangélico de Ismael, que é o programa de Jesus, e mais ainda, nas terras mineiras, as abençoadas terras da mediunidade, que nos trouxe a grande mensagem de Chico Xavier. Podemos dizer, o grande médium que o Brasil abrigou no século XX. Um segundo caso que eu quero abordar do encontro do pensamento de Ubaldi com Chico é o prefácio da Grande Síntese para a edição da Federação Espírita Brasileira. A Grande Síntese foi a primeira obra publicada no Brasil de Ubaldi, publicada pela Federação Espírita Brasileira na tradução de Guilhom Ribeiro. E aqui há um encontro maravilhoso entre os dois pensamentos, o do Chico e o de Pietro Ubaldi. Tudo está narrado no livro Romaria da Graça, de Manuel Quintão, que foi publicado esse livro em 1939, em distribuição gratuita pela Federação Espírita Brasileira. Já fizemos essa palestra em alguns encontros de Pietro Ubaldi, mas aqui nós vamos apresentar apenas uma síntese de o que significa esse prefácio. Tudo se deu com o nosso Manuel Quintão, discípulo de João Evangelista, o Policarpo das terras de Éfeso, aquele que foi martirizado aos 86 anos e que o Carrasco pergunta para ele se ele não queria deixar ou esquecer a mensagem de Jesus para não ser sacrificado. Ele disse: mas eu nasci em família cristã. Fui instituído na igreja de Éfeso por João Evangelista. Sempre fui beneficiado por Cristo há 86 anos. Por que renunciar agora? Então ele está de volta a Policarpo, na figura de Manuel Quintão, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, e que mais? Foi ele que introduziu Chico Xavier no mundo do livro. O primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, que é uma reunião de 59 poetas, foi ele que fez essa reunião de poetas, foi ele que deu o título a essa obra. Agora, passeando pela Grécia, que chegamos na semana passada, nós estivemos lá no Monte Parnaso, que também nos tempos áureos da antiga Grécia, da mãe Grécia, também houve uma revolução de poetas, trazendo-nos um novo pensar para a poesia, para a métrica, para a rima e para o pensamento através da poesia. E agora o Chico também nos brinda com uma obra como essa. É muito interessante que o nosso Manuel Quintão estava tão convencido dessa sua encarnação como Policarpo, que ele escrevia artigo no Reformador com o título Policarpiando. E é célebre aquela passagem dele, quando João pregava: filhinhos, amai-vos uns aos outros, filhinhos, amai-vos uns aos outros, mais de 50 anos pregando assim. Um dia Policarpo não foi à pregação. E ele disse para Policarpo: por que você hoje não vai à pregação? Eu disse: mas é porque me parece que o tema que você vai abordar é filhinhos, amai-vos uns aos outros. O João disse: perfeitamente, mas há mais de 50 anos eu escuto essa sua pregação, eu já conheço esse tema. E João diz para ele: olha, eu vi Jesus tirar Lázaro do túmulo.
Ele transformou a água em vinho e o mordomo ficou surpreso pela excelência do vinho. Multiplicou os 5 pãezinhos e 2 peixes. 5.000 homens comeram, fora as mulheres, as crianças, ainda sobraram 12 cestos. Vi paralíticos andando, leprosos sendo curados. A única coisa que nos falta, Policarpo, é o amor. Vamos para a pregação. Essa é a vida de Policarpo. E foi esse querido Manuel Quintão quem vai fazer a ponte para o prefácio da grande síntese que o Chico vai nos trazer. Tudo se deu numa caravana, chamada Caravana da Amizade, ou Romaria da Graça, que aconteceu do dia 12 ao dia 19 de outubro de 1938. A caravana saiu do Rio de Janeiro e foi para Pedro Leopoldo, passando por Belo Horizonte. E no dia 13, a caravana saiu do Rio no dia 12, no dia 13, precisamente, começam as atividades espirituais. O Manuel Quintão vai participar da primeira reunião com o Chico Xavier, onde ele vai ver o Chico num fenômeno de psicofonia, numa prece abençoada dada pelo Espírito Emmanuel. E ao terminar a atividade, o Espírito Bittencourt Sampaio se manifesta, dizendo que era o protetor daquela caravana. Então, o que vai acontecer da relação Chico e o Balde, através do prefácio, foi coordenado espiritualmente por Bittencourt Sampaio. Quem é Bittencourt Sampaio? No livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone do Amaral Pereira, diz que ele, juntamente com Bezerra de Menezes, são os guias instituídos por Ismael para implantar o espiritismo evangélico no Brasil. E ele, logo, Bittencourt, como o protetor daquela caravana, se manifesta com a seguinte poesia: Ave Maria. Sob as estrelas míseras das geenas, deste mundo de méritos escassos, sobre a incerteza dos humanos passos, caem luzes radiosas e serenas. Luzes que adoçam lágrimas e penas, filhas da fonte eterna dos espaços, de onde a mãe de Jesus nos abre os braços, em seu trono de rosas e açucenas. Ave Maria, excelsa providência, que redime nas dores da existência o coração mais triste e mais perverso. Ave Maria, piedosa e soberana, anjo divino da mísera humana, flor da misericórdia do universo. No outro dia, a caravana prossegue, estão aí todos os companheiros que faziam parte da caravana, juntamente com a família do nosso Chico Xavier. E, inclusive, também companheiros da cidade de Sete Lagoas, pertinho de Pedro Leopoldo, aonde tem o Centro Espírita Bittencourt Sampaio. Aí a foto fica para a história desse dia espetacular, onde que a grande síntese vai receber um prefácio pelo lápis psíquico do nosso Chico Xavier. E tudo se deu no dia 14, um dia depois, no dia 14 de outubro de 1938. E se deu assim: o Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, desde o 1º de maio de 1934, vinha publicando a grande síntese em série. E assim aconteceu até julho de 1938. A partir de julho, era necessário colocar a grande síntese em livro. E para colocar em livro, ele pede, então, em outubro, a caravana estava acontecendo em outubro, para que o Manuel Quintão vê se era possível, através do Chico, conseguir um prefácio. Diz assim o nosso Manuel Quintão: a grande síntese, trabalho mediúnico de Pietro Baldi, que o Reformador vem publicando, devidamente traduzido por nosso digno confrade Guilhom Ribeiro, é uma obra de altíssimo, transcendental, melhor diríamos, teor científico e filosófico, ferindo fundo todos os problemas da vida universal. A anagogia que dela se desprende é de tal porte que ultrapassa o raciocínio comum. E ele explica como que ele iria introduzir as vontades de Guilhom Ribeiro através da mediunidade do Chico. Ele conta que o tradutor, Guilhom Ribeiro, lembrou-se de pedir a Emmanuel um antilóquio para o precioso livro que estava prestes a sair em vernáculo. E diz então o Quintão: abordei o médio de surpresa. À última hora, eu não falei nada. Como se o alto já não tivesse tudo planejado, né?
como se um médium, Chico, e a vontade de um homem como Guilhom Ribeiro, e a introdução da obra do Brasil acontecesse pelo acaso. Já repeti esse meu amigo Newton Boechat, o acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar. Já estava tudo devidamente pronto. E olha o que ele fala. Aqui tem o leitor o que escorreu do lápis maravilhoso, sem um hiato, sem uma contração, sem um minuto de vacilação. Num jato veio o prefácio. Não vou apresentar o prefácio todo. Já fiz isso em muitas outras palestras. Apenas alguns momentos importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho hoje. Começa Emmanuel. Meus amigos, Deus vos conceda muita paz. Quando todos os valores da civilização do Ocidente desfalecem, nós estamos em outubro de 38, a guerra vai começar em setembro de 39, por isso que a humanidade está desfalecendo. Numa decadência dolorosa, é justo que soldemos uma luz como essa que se desprende da grande voz silenciosa da grande síntese. Vê-se que na Itália, onde estava o professor Pietro Baldi, que vulgarizou o sacerdócio romano, eliminando as mais belas florações do sentimento do mundo, em virtude do mecanismo convencional da Igreja Católica, que existem aparelhos da grande verdade. Leiam a palavra aparelho como médium. Pietro Baldi, médium da grande verdade, restaurando o messianismo no caminho sublime das revelações grandiosas da fé. Missão do médium Pietro Baldi, do aparelho da grande verdade, restaurar o messianismo do Cristo. Continua. A palavra do Cristo, a grande síntese é ditada por Cristo, projeta nesta hora as suas irradiações enérgicas e suaves, compelindo todo um exército poderoso de mensageiros dentro da oficina da transição universal. O momento é psicológico. Quando ele fala, compelindo todo um exército poderoso de mensageiros, não é só o professor Baldi, mas ele mesmo, Emmanuel. O Emmanuel faz parte desse exército poderoso de mensageiros. Ele faz parte da equipe do Espírito de Verdade. Olha no Evangelho segundo o Espiritismo uma mensagem chamada Egoísmo, assinada Emmanuel. Ele faz parte desta, podemos dizer, pleiade do Espírito da Verdade. Aqui, na grande síntese, fala a sua voz, divina e doce, austera e compassiva, no aparelhamento dessas teses que muitas vezes transcendem o idealismo contemporâneo. Existe o reflexo soberano de sua magnanimidade, de sua misericórdia e de sua sabedoria. Todos os departamentos das atividades humanas são lembrados: física, química, biologia, sociologia, política, religião, arte, na sua exposição de maravilha inconcebível. É que, sendo de origem humana a razão, a intuição é de origem divina, a preludiar todas as realizações da humanidade. Método de captação da grande síntese, intuição. Intuição é a mediunidade mais adiantada, como nos lembra Allan Kardec no livro dos médios. A própria palavra intuição quer dizer em ti mesmo. E há a necessidade de se entender a ligação. E intuição significa ligação de espírito a espírito, de mente a mente. É um novo instrumento que transcende ao cérebro, que não depende do cérebro. O cérebro entra depois para a análise do pensamento, já em forma descrita, em forma racional. A intuição, por isso que ele fala, é de ordem divina. É aquilo que o mestre já tinha falado para ele mesmo, o aparelho da grande verdade, Pietro Baldi, quando esteve aqui entre nós como Pedro. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Nada de biológico, nada da estrutura cerebral. Não é a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Ou melhor, o reino dos céus não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, ou em ti mesmo. A palavra intuição, em ti mesmo.
Continua Emmanuel. A grande lição dessa obra é que o Senhor não despreza o vosso racionalismo científico, não obstante a roupagem enganadora do seu negativismo transcendente. Na sua misericordiosa sabedoria, Ele aproveita todos os vossos esforços, ainda os mais inferiores e misérrimos. Toma-vos de encontro ao seu coração augusto e compassivo, unge-vos com vosso amor sem limites e renova os seus ensinamentos no cenáculo da Galileia. Aí o texto original, que está diferente de algumas outras apresentações da obra de Ubaldi, a palavra cenáculo aí diz o nosso dicionário do Aurélio. É um conjunto ou um ajuntamento de indivíduos. Eram aqueles apóstolos, amigos do Cristo, que se reuniam e ali na Galileia Jesus começa a sua obra, a obra de nos trazer à vontade do Pai, a lei divina, que é o amor. A grande síntese, diz Emmanuel, é o evangelho da ciência, renovando todas as capacidades da religião e da filosofia, reunindo-as à revelação espiritual e restaurando o messianismo do Cristo em todos os institutos da evolução terrestre. Curvemo-nos diante da misericórdia do Mestre e agradeçamos de coração genuflexo a sua bondade. Penetremos neste altar de esperança e de sabedoria, onde a ciência e a fé se irmanam para Deus. Lindíssimo o monismo. Ciência e a fé se irmanam para Deus. Sem divisão, sem racha, apenas a unidade. A unidade na diversidade. A palavra universo. Universo. A diversidade na unidade. Continua o nosso Manuel Quintão no livro Romaria da Graça. Mas, como se isso não bastara, o lápis mágico continua a deslizar. E o poeta do Eu, Augusto dos Anjos, foi o livro que ele escreveu quando estava encarnado, o Eu, que é Augusto dos Anjos, assim glossou, augusto e angelicamente, o tema com este soneto, para fechar a apresentação do prefácio. Sua voz, Augusto dos Anjos, nessa síntese orgânica da ciência, fala Jesus de toda a substância, desde a mais abscôndita reentrância das leis maravilhosas do universo. Sua voz é a divina concordância, com evangelho em luz, verdade e essência, nesse instante de amarga decadência da civilização, de angústia e de ânsia. Alma humana que dormes na albumina, desperta as claridades da doutrina deste evangelho regenerador. Fala-te o mestre do seu tono de astro, ouve-lhe a voz, caminha, vem de rastro, e escuta a grande síntese do amor. Muito bem. E a grande síntese, então, foi doada a Chico Xavier. Porque como o Chico fez o prefácio, né, com a mensagem do Emmanuel e o poema do Augusto dos Anjos, a livraria da Federação Espírita Brasileira, em nome do seu Vaz de Carvalho, que dirigia a livraria da Federação, doou a obra para o Chico no dia 27 de maio de 1939. Logo que a obra saiu, então o Chico recebeu a grande síntese de presente. Tudo bem? A vida passa. Vamos para o nosso terceiro item. Aí. O caso Jandira Aires Cruvinel. A dona Jandira é daqui da cidade de Rio Verde. E eu conheci a dona Jandira em 1981, numa palestra que fui fazer em Goiânia, na Irradiação Espírita Cristã. A dona Antonieta Alessandro me apresentou a dona Jandira. Eu fui lanchar na casa dela, bater um papo, quando ela me mostra algo interessantíssimo, que eu queria então dividir com vocês. A dona Jandira contou-nos o seguinte, que ela tinha grande síntese quando era novinha, mas olha, logo quando ela saiu pela FEB em 1939, repare que o prefácio é em outubro, então ela já sai imediatamente, e quando sai já vende tudo, porque olha o que diz a nota do reformador, atendendo à procura sem precedentes que vem tendo essa obra, foi uma loucura.
E como estava em época de guerra, havia até autorização para se publicar uma edição, uma segunda edição de uma obra e também realizar contratos, como contratos de aluguéis, contratos comerciais, etc., sem pedir autorização da pessoa, por causa das dificuldades da guerra. Havia uma lei, podemos dizer assim, internacional, que selava essas possibilidades. Mas a loucura pelo encontro da grande síntese foi imensa. A dona Jandira conseguiu a grande síntese. Só que ela era novinha, aqui em Rio Verde. E quando ela começou lá com aqueles capítulos de matemática, de física, química, ela falou, eu preciso me preparar mais. Deixou na estante. Um vizinho veio pedir a grande síntese emprestada a ela. Lógico, poxa, prestou a grande síntese para o vizinho. Passa um tempo, ela começa a estudar um movimento que vinha fortíssimo de São Paulo, chamado a comunhão do pensamento, onde que se desenvolvia por meditação o pensamento, onde que muitos livros da editora O Pensamento foram publicados. Ela começou a fazer esses exercícios. E como a sua mãe fazia a oração da Ave Maria às 6 horas, tomando a aguinha fluidificada, ela aproveitava para orar com a mãe e fazer os exercícios também meditativos. Já se sentindo mais preparada e com conhecimentos esotéricos, ela foi procurar o vizinho e pedir a grande síntese de volta. Você lembra da grande síntese que eu te emprestei? Eu falei, lógico, como é que eu vou esquecer de uma coisa dessa? E ela está aí contigo? Tá, sim. Você pode me devolver? Eu queria ler a grande síntese. De jeito nenhum. Mas a grande síntese não é minha? É sim. Não fui eu que te emprestei? Foi sim. Mas você não pode me devolver? Não, ela entrou aqui em casa, não sai mais. Isso é uma obra muito importante para andar por aí. Não vou te devolver a grande síntese. E ela, então, ficou sem a grande síntese. E como estava tendo uma procura louca pela grande síntese, ela estava sumida do mercado. O que a dona Jandira fez? Começa a pensar na grande síntese. Fazer os exercícios meditativos. Vem a grande síntese, vem a grande síntese. E depois orava para Maria, né? Maria sempre tem que dar um jeito. Repare que o evangelho começa com Maria, ela pedindo para Jesus transformar a água em vinho, né? E ele ainda diz, mulher, ainda não chegou a minha hora, meu filho, eu estou pedindo. E ela então aproveita as orações da Ave Maria para concentrar as suas ideias. E começa a pensar, vem a grande síntese, vem aí meditando na imagem da grande síntese, criando um clichê mental e fazendo a obra se aproximar dela. Passa-se 10 anos. De 39 nós vamos para 49. E em 1949, aqui em Rio Verde, um parente seu desencarna. E ela, entristecida, vai a Pedro Leopoldo buscar conforto. Naquela época não tinha as facilidades que hoje nós temos de celular, de telefone, de avisar o Chico, nem ela era conhecida também, etc. E aí ela sei que ela vai ao encontro lá com o Chico Xavier. Se manda para Pedro Leopoldo, não era conhecido e nem avisa que estava indo para lá. Vai ficar na pensão da dona Naná. Né? E resolve fazer um passeio à tarde pela cidade, quando cai um temporal. Fica inundada, ensopada. Volta correndo para o hotel. E a dona Naná diz assim, quem esteve aqui te procurando foi o Chico Xavier. Inclusive deixou um presentinho, que são docinhos que ele trouxe para você. Ele, mas como que o Chico sabe que eu estou aqui? Eu não disse, ele não me conhece. Eu não falei nada. Como que ele sabe? Não liga, não. Ele faz isso aqui com uma opção de gente. Coisas do Chico. Ela então chegou lá, viu um embrulhinho rosa, né, de docinhos. Ela se veste e vai lá para a reunião, porque ela disse assim, o Chico está te aguardando. Chegou lá, por causa da chuva, não apareceu ninguém. E o Chico toma a receber mensagem de espíritos aqui de Rio Verde. Inclusive essa, que ela foi uma das fundadoras do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E aí o Eurípides Barçanufo dá uma mensagem a ela para ela trazer aqui para a nossa querida instituição, onde quando eu estive aqui tive a oportunidade de falar, a mensagem orientando a casa. Repare, a data da mensagem, dia 10, um dia depois logo. E ela recebe essa mensagem, como também de outros espíritos daqui de Rio Verde, que ela vai de casa em casa batendo, que ela não conhecia, os espíritos deram o endereço, dizendo, vai lá, leva a mensagem para mim. E foi assim. Foi quando, então, ao terminar aquela noite abençoada, um tete-a-tete ali com o Chico, com a espiritualidade, ela vai para a casa do André Xavier, o irmão do Chico, para comer uns salgadinhos, fazer um lanche da madrugada, e depois foi para o hotel.
Quando ela vai para o hotel, ela diz, nossa, o Chico sempre com esse carinho, olha o embrulhinho doce, dos docinhos, né? O embrulhinho rosa. Quando ela desembrulha, era a grande síntese. Aquela grande síntese que ela pensou, o Chico devolveu. Mas olha que grande síntese que é. A mesma que ele recebeu em 39 no prefácio, guardou por 40 anos, e lá, em 1949, ele entrega para a dona Jandira. Tá certo? A vida passa, a vida rola. Eu falei para vocês que em 81 eu tive com ela em Goiânia, ela me contou essa história, autenticou essa página no cartório, reconheceu, mandou para mim com uma fita gravada contando isso tudo. A vida continua passando e há uns anos atrás eu tive aqui em Rio Verde, já para fazer algumas palestras para, aqui, podemos dizer assim, esquentar o nosso congresso, né? Já preparar o terreno aqui para os assuntos de Ubaldi. E quando nós estivemos aqui, juntamente com companheiros, a nossa querida Adeline, saímos a procurar familiares da dona Jandira. Descobrimos que ela havia desencarnado e fomos atrás da obra. Cadê a Adeline? Aí, então, a obra está aqui com a gente. Então, vocês vão ter a oportunidade de ver essa obra vibrada, pensada, tá certo? Que com muito carinho, com muito esforço, nós conseguimos resgatar a obra. Foi uma dedicação imensa da Adeline. E ela está aqui com todo esse carinho, a dedicação aqui da dona Jandira, né? A mensagem da federação e o fenômeno psíquico extraordinário. Vem a grande síntese, vem a grande... E a grande síntese veio. E foi muito difícil conseguirmos essa obra aqui, com situações complicadas, problemas difíceis, com a família, como todas as famílias têm problemas complicados, não é? Aqui nós pedimos encarecidamente a todos nós aqui presentes, em nome do professor Pietro Baldi, do Chico Xavier, mas antes de tudo, em nome do autor, do Cristo, e no carinho da dona Jandira, um espírito amigo daqui dessa cidade, que vibremos pela família Cruvinel. Em especial a Fernanda, a neta da dona Jandira, que a dona Jandira deixou todos os livros para a neta Fernanda. E foi dela que nós recebemos esse livro. E ela tinha um carinho imenso pela avó, pelos livros. E ela estava realmente com essa dificuldade de, assim, entregar o livro para que ele fosse compartilhado com mais pessoas. Então, hoje, nós estamos entregando esse livro ao Instituto Pietro Baldi, que faça parte do Museu de Pietro Baldi, para a divulgação deste caso. Certo? E logo uns dias depois, a Fernanda veio... Logo uns dias depois, a Fernanda veio desencarnar, por isso que nós estamos pedindo encarecidamente que todos vocês hoje, em especial, façam uma oração por ela e pela família Cruvinel. Tudo bem? Muito bem. Então, esse é o terceiro caso que nós tínhamos para apresentar. Repare como os fenômenos psíquicos giram em torno das coisas de Ubaldi e do Chico Xavier. Vamos para o quarto caso. O caso Rafael Américo Ranieri. Rafael Américo Ranieri era um delegado de São Paulo que deu uma grande contribuição ao espiritismo. Ele era o diretor da Folha, do Jornal Espírita, que vendia na banca, e nos anos 70 e 80 fez talvez um dos maiores trabalhos de divulgação doutrinária de todos os tempos através da venda desse jornal. Ele era delegado, ele era muito impulsivo, muito amigo do Chico, escreveu 4 obras do Chico e fora, sobre o Chico, biografias, fora outras obras que ele escreveu dele, da sua autoria ou então da sua mediunidade. Está aí o nosso Rafael, muito amigo do Newton Boechat, muito amigo do César Burnier. Sobre o César Burnier, eu escrevi um livro, Um Amor, Muitas Vidas, as reencarnações na Revolução Francesa, segundo Chico Xavier e César Burnier. E sobre o Newton Boechat, a palavra vibrante de Newton Boechat, Paulo e Herodes. Ele era muito amigo desses dois e, certa vez, o Chico indaga para ele sobre o que ele achava da encarnação de Pietro Baldi como Pedro. Ele falou, olha, Chico, quem tem que responder isso é você. Mas eu queria entender isso melhor.
eu acho que você é alguém maior que ele. Ele não tinha um conhecimento mais profundo da obra do Chico, mas pouco importa aqui quem é maior, quem é menor e tal. Apenas o Chico sai desse circuito e diz para ele o seguinte: olha, se você tem qualquer dúvida com relação ao tema, observe. Ranieri, para receber a grande cinta era preciso uma mente divina. E o Ranieri coloca isso na biografia que ele escreveu do Chico, Recordações de Chico Xavier, no capítulo 64. Tá certo? Um caso muito interessante, o caso dos tijolinhos para a BAPO. A BAPO era a Associação Brasileira dos Amigos de Pietro Baldi. Foi logo um movimento nascente, ou também conhecido como a Associação dos Amigos de Pietro Baldi. Depois passou para a ideia brasileira. Quando ela sai de Campos, da cidade de Campos, ou melhor, da Escola Jesus Cristo, e vai abraçar companheiros de São Paulo, de Belo Horizonte, de outras localidades, ela ganha essa ideia de brasileira. Depois o professor Pietro Baldi vai escrever para o Clóvis Tavares e para a própria associação, dizendo que ele não queria o nome dele envolvido em nenhum movimento humano, que ele respeitava muito os homens, mas não queria ter o seu nome em nenhum movimento. Ele pede então para trocar, e o título da associação vai chamar Associação dos Amigos para a divulgação da universalidade do Cristo. Então, o centro da obra do professor Pietro Baldi é Cristo. A espinha dorsal é o último livro, é o ponto final, como ele dizia. Cristo será o ponto final da minha obra. Muito bem, mas por enquanto que não se tinha essa ideia, que se estava preparando o terreno para o Baldi vir para o Brasil, precisava de ter uma associação e recolher dinheiro, né, para ajudar a vinda do professor. E aí o Chico escreve para o Clóvis Tavares, onde essa associação tinha sua sede lá na Escola Jesus Cristo, em Campos, onde o Baldi ficou hospedado também quando veio para cá. Diz o Chico: a bem inspirada Associação dos Amigos de Pietro Baldi é uma realização de grande e abençoado alcance. Tão logo me seja possível, quero significar a nova entidade destinada a difundir a sementeira do nosso grande apóstolo de Gúbio, a minha adesão, com alguns tijolinhos. Queria dar um dinheirinho, alguns tijolinhos, para essa bendita casa espiritual, em que o sublime ministério de Ubaldi se manifestará com mais intensidade em nosso meio. Está no livro do Clóvis Tavares, chamado O Sal da Terra, na parte 3, item número 1. Continua o Chico agora com outro caso. O caso mediúnico de Ubaldi, a radiofonia, a televisão e a emissora do Divino Mestre. O nosso Chico aqui vai dar 2 exemplos de como devia de funcionar a mente de Ubaldi, ou essa sua intuição, ou esse aparelho intuitivo. O Cristo é a emissora. E há o exemplo do rádio, que capta as ondas da emissora radiofônica, ou é exemplo da televisão que estava começando em nossas terras, que capta as ondas da emissora. O Cristo é a emissora, e o Baldi, como um grande aparelho intuitivo, tem esta capacidade de captar essas ondas que ele diz poderosíssimas da emissora do Cristo. Observe. Fala ele para o nosso Clóvis Tavares: estou encantado com a sua dedicação ao nosso abnegado apóstolo de Gúbio. Ele é sempre grande e sublime em meu pensamento. Leve a ele, apesar do oceano que nos separa, o Baldi estava lá na Úmbria, sob o ponto de vista espacial, a certeza do nosso carinho e devoção permanentes. Acredito profundamente que a mensagem de Pietro Baldi é a tradução do pensamento do nosso Divino Mestre para a inteligência do nosso século. Nosso devotado missionário é um instrumento de venerandas vozes, da quais se destaca a sua voz, a voz do nosso amigo celestial. Aqui há uma nota que eu queria fazer com vocês, e queria que vocês guardassem com muito carinho, com muita atenção. Quando o Chico escreve falando de Pietro Baldi, é o homem Chico Xavier quem está escrevendo, olha, ele fala o nome como é, Pietro Baldi. Como se eu estivesse, por exemplo, em Londres e as pessoas iam falar Jorge e não George. Corretamente, meu nome é Jorge. E aqui
o Chico se dirige ao nome de Ubaldi como Pietro, como está ali na carta, e que eu destaquei em vermelho para vocês verem. Guardem esta informação. Tudo bem? Todos os nossos estudos sobre a mediunidade são ainda muito nascentes, diz o Chico. Temos muito que estudar sobre a mediunidade. Daí a grande contribuição do livro As Noures, técnica de recepção das correntes de pensamento. Nous é mente, não Noures é corrente de pensamento. E o balde se transforma em laboratório, em que ele mesmo se analisa para entender uma técnica nova, um instrumento novo, um instrumento mais afiado, intuitivo que tivemos entre nós. E aí diz o Chico, tudo está começando ainda em mediunidade. Se o próprio Pietro Ubaldi diz que o livro dos médios de Allan Kardec, de 1861, facilitou muito o seu terreno, no terreno das suas pesquisas, como ele fala em São Paulo, na sua palestra na Federação, bem como o Livro dos Espíritos, na parte espiritualista filosófica, é o Chico que diz, mesmo assim, temos muito ainda para compreender em termos da mediunidade. E ele vai explicar. E a radiofonia, com a televisão, pode dar-nos ideia do que acontece com a mente. Eu falei que intuição é de mente a mente, de espírito a espírito. Com a mente do nosso admirável Ubaldi, quando convertida em receptor sublime, não um receptor qualquer, sublime, que se identifica com a emissora do mestre, através de ondas potentes, certo? Apenas perceptivas à sensibilidade e ao poder que soa peculiares a ele, aposto exilado em sacrifício demorado a favor do progresso da humanidade. Apóstolo exilado para nos trazer instrumento da intuição, o instrumento da intuição captar a emissora do Cristo, traduzir a mensagem do Cristo para os nossos tempos. Mas isso tudo demanda muito sacrifício, demanda exílio. Diz Allan Kardec, ou melhor, dizem os espíritos, no estudo sobre os sonhos, a partir das perguntas 400 de O Livro dos Espíritos, que um espírito superior se recusaria a viver na Terra se não fosse a bênção do desdobramento, se não fosse a bênção do sonho. Porque é através da bênção do sono, do desdobramento, que ele volta à sua pátria e pode continuar a comungar, a conviver com os seus. Aqui, ficar aqui é um exílio demorado. 85 anos, num exílio demorado, mas numa abençoada tarefa, em favor do nosso progresso. Reparem, então, o que nós estamos fazendo com essa obra. Alguém se sacrificou tanto, aceitou o martírio de conviver conosco. Não é fácil. Aceitou o martírio de conviver conosco para nos trazer a tradução do pensamento do Cristo. Vamos para um outro caso que o Chico observa, a do luzeiro e do pirilampo. O professor Pietro Ubaldi, isso nós podemos ver no livro Comentários, ele tinha comunicações mediúnicas, mapa astral e outras comunicações e outras manifestações psíquicas, vindo de médiuns do mundo inteiro, né? Em que ele destaca no livro Comentários. Muitos da Itália, de Londres, etc. E ele também queria ouvir o nosso Chico Xavier, já que o Clóvis, em carta, falava tanto do Chico para ele, e ele já tinha lido lá na Itália o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, como ele vai depois contar para nós. Então, ele se interessou pela mediunidade do Chico e pensou assim, será que o Chico não pode receber alguma coisa que possa contribuir com o meu pensamento ou solidificar as minhas ideias? Diz o Chico para o Clóvis, muito me comove a solicitação do professor Ubaldi no que se reporta à possibilidade de minhas mãos receberem algumas palavras que nos falem sobre sua gloriosa missão de amor e renúncia. Não acha você que isso é o mesmo que um luzeiro resplandecente pedir claridade a um pirilampo?
De qualquer modo, porém, algo procurarei obter dos nossos amigos espirituais, se eles me atenderem ao desejo. Se conseguir, escreverei a você. Isso foi em 30 de março de 1950, e não precisou muito, porque já em agosto de 51, os dois vão estar juntos e a espiritualidade vai se manifestar, tanto através de Ubaldi, como através de Chico Xavier. E o desejo do professor será concretizado de forma maravilhosa, inclusive ele vai destacar essa comunicação do Chico Xavier no seu livro As Profecias. Continua o Chico. Tudo o que você puder me enviar de Ubaldi ser-me-á um grande conforto. Todas as notícias e trabalho dele são por mim esperados com ansiedade. Olha, repare, o nosso Chico Xavier, mais de 400 obras escritas, e ansiava pela obra de Ubaldi. E queria a obra de Ubaldi, e todos os trabalhos e notícias dele me interessam. Eu tenho ânsia, manda tudo para mim. E nós temos aí a obra toda pronta, à nossa disposição. 24 volumes à nossa disposição. Vocês nem precisam comprar se não quiserem, não divulguem isso. Está aí na internet à disposição. Leiam à vontade, pesquisem com facilidade. Olha, o Chico, com 400 obras escritas, tinha ansiedade de conhecer Ubaldi. E nós? Vamos para o encontro que aconteceu em Pedro Leopoldo. O primeiro encontro, porque depois, mais tarde, ele vai ter um outro com o nosso Chico Xavier. O encontro aconteceu na Universidade Federal de Minas Gerais, no Centro de Produção Sustentável, lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Precisamente nesta casa, onde morava a família Joviano, Rômulo Joviano, que é o chefe do Chico. Aqui está a mesa em que houve a comunicação, que foi dada no dia 17 de agosto de 1951. E aqui uma visita nossa lá à casa, a essa localidade. Muito bem. Aí está o casal Rômulo Joviano, foram importantíssimos na vida do Chico. Toda a produção que o Chico recebia mediúnica, até as datas dos anos 50, foram datilografadas na Fazenda Modelo e corrigidas por esta família, que ajudou muito na correção, não só o casal, mas outros parentes da família. Então, podemos dizer assim, são colaboradores na obra de Ismael para essa grande produção que nós tivemos no século XX. Hoje existe lá esse quadro, está presente lá na casa da Fazenda Modelo, onde nós encontramos 12 personagens, precisamente 12 personagens, Pietro Ubaldi numa ponta e Chico Xavier numa outra, recebendo as comunicações. Pietro Ubaldi de sua voz e Chico Xavier de Francisco de Assis. Aqui eu queria dar um destaque. Pietro Ubaldi estava cansado, 65 anos, vindo para uma terra diferente, numa viagem cansativa, né? Com uma linguagem diferente, o português ele tinha dificuldade para pronunciar, e estava esgotado. E ali toda a mensagem é para dar vigor, entusiasmo ao professor Pietro Ubaldi. É interessante que Cristo, ou sua voz, fala para ele: esse que está diante de você está recebendo a minha inspiração. Esse que está diante dele, numa leitura rápida, a gente vê, é Chico Xavier. Mas quem está diante dele é também Francisco de Assis. É Chico que está recebendo de Francisco e Francisco de Cristo a inspiração. Porque Francisco é um dos grandes colaboradores da obra de Pietro Ubaldi. E Francisco é um grande colaborador da obra pela intimidade que os dois têm juntos, tinham e têm de muitos e muitos anos, de muitos e muitos séculos, de um ditar mensagem para o outro. Era o caso de Frei Leão, na época de Francisco, no século XIII, quando Frei Leão era enfermeiro e secretário de Francisco de Assis. E tudo que Francisco de Assis ditava, como a sua regra, as regras, a bulada e a não bulada, e outras mensagens, como o cântico à natureza, cântico ao Deus Sol, cântico ao Sol, à natureza, foi escrita por Frei Leão.
Então ali havia essa intimidade, e o Cristo diz: ele está recebendo a minha inspiração. Vamos para o segundo encontro em Pedro Leopoldo. Nesse segundo encontro em Pedro Leopoldo, nós vamos encontrar a palavra de Emmanuel. E esse encontro aconteceu em 1956. O professor Pietro Baldi estava passando por grandes problemas na cidade de São Vicente, problema de saúde na família, a necessidade de cuidar das netas, a esposa, a filha com dificuldades, inclusive para arrumar emprego, a falta dos direitos autorais, o problema do despejo do seu imóvel, a necessidade de uma outra casa, dificuldade de adaptação aqui, visitas, romarias à sua casa, atrapalhando a convivência familiar e dificultando a recepção da sua obra, porque o Baldi escrevia de madrugada e as pessoas chegavam cedo para conversar com o professor, a busca de fenômenos e falando de coisas que o Baldi já havia desenvolvido há muito e muito tempo. A palavra do Emmanuel diz assim: formulamos votos para que os temas libertadores do Espiritismo figurem nas suas tarefas educativas, de vez que a multidão tem fome da luz imanente da reencarnação. Então o Emmanuel, como um daqueles participantes do exército do Cristo, como nós já vimos, lembra o professor Pietro Baldi, ou relembra a importância da reencarnação, dizendo que o tema libertador do Espiritismo, e não existe tema mais libertador que a didática espírita nos apresenta do que a reencarnação, que o povo tem fome dela, porque ela explica tudo. Sem a reencarnação nós não entendemos nada. Sem a reencarnação nós não compreendemos de onde a gente veio, para onde a gente vai e por que a gente sofre. Então ele fala dessa fome e o Pietro Baldi responde com 4 obras maravilhosas. Problemas atuais, onde ele desenvolve 3 capítulos sobre a reencarnação, sendo que o último capítulo do livro aborda a reencarnação à luz do Bardo Todol, ou melhor, o livro tibetano dos mortos. O livro A Lei de Deus, um esforço maravilhoso nas rádios, na rádio de São Vicente, onde ele coloca em 24 capítulos, depois mais um outro de conclusão, numa linguagem simples, porque era através do rádio, para o povo, como funciona a Lei de Deus, como a reencarnação funciona no dia a dia, numa tradução mais simples possível. Depois, em 1960, o livro Queda e Salvação, talvez o maior tratado sobre evolução, onde que a gente num gráfico consegue visualizar todo o processo, o planejamento reencarnatório e todas as transformações, as quedas, as dificuldades, os empecilhos, as reentrâncias, os atalhos para o ser caminhar para o sistema, caminhar para a perfeição. E por último, o livro Pensamentos, principalmente numa parte do livro Pensamentos chamado Análise de Casos Verídicos, que, como o próprio nome diz, análise de casos verídicos, nos traz de forma simples, em estudos de casos, como funciona o destino. Ou melhor, como se funciona os encontros das personalidades, como funciona a reencarnação. Está aí o gráfico com todas as explicações técnicas e lógicas da reencarnação, onde que se caminha do átomo ao arcanjo, do antissistema ao sistema. Agora vamos para o caso da mensagem de Francisco de Assis. Eu disse que o Chico recebeu Francisco e que sua voz diz que aquele que está na sua frente, ou melhor, o próprio Francisco de Assis está recebendo a minha inspiração. Então não leem que é só uma vontade de Francisco, mas através do Francisco vem a inspiração do Cristo, na própria definição da mensagem do professor Ubaldi. E nós vamos dividir essa comunicação de Francisco de Assis em 2 partes. Vamos primeiro aqui nesse 10º caso, fazer o 10º caso A. Então diz ele: essa comunicação se encontra no Museu de Ciro, na Escola Jesus Cristo, em Campo do Goitacazes. Está aqui uma visão do museu, e é interessante com a mensagem de Francisco. Eu disse para vocês que Francisco, quando recebeu as estigmas do Cristo, quem era testemunha ocular era Frei Leão. Então já vinha um triângulo entre Cristo, Francisco e Ubaldi, ou Pedro, ou Frei Leão. Nessa mensagem, ela começa assim, de forma extremamente nova e surpreendente. Pedro,
O Calvário do Mestre não se constituía tão somente de secura e aspereza. Relembra lá as coisas da cruz. E quando está relembrando, não fala Pietro. E eu mostrei que na carta, quando Chico se refere ao balde, coloca Pietro, é o seu nome. Mas aqui é mensagem de espírito para espírito. Aqui está funcionando também a faculdade intuitiva. Aqui é conversa, é colóquio de espírito com espírito, de apóstolo com apóstolo. E ele vem e diz: Pedro, falando da sua própria realidade espiritual, a mais importante realidade espiritual num trajeto evolutivo, aquela que ele está marcada pela presença do Cristo, pela convocação do Cristo, como se fosse um sinete, um carimbo dizendo: eu e você somos um. E aí ele começa a desenvolver. Diz Francisco de Assis: quando o silêncio se fizer mais pesado ao redor dos teus passos, aguça os ouvidos e escuta. Por que isso? Porque quando o silêncio fizer mais pesado ao redor dos seus passos, o balde estava cansado, 65 anos, atravessou o Atlântico, está chegando numa terra nova, logo viajou para Minas, começa uma multidão de gente a procurar ele. Ele não estava acostumado em lidar com muita gente. Só os seus alunos na escola, os alunos de inglês, aquela multidão que o cercava, todos paparicando, todos elogiando. Isso era cansativo, era sacrifício, era pesado. Aí Francisco lembra ele: busca o silêncio. E está lá no Salmo de Davi: ficar em silêncio e saber que é o seu Deus. A palavra é de prata, o silêncio é de ouro. No silêncio, na quietude, na reflexão, na meditação, abra os ouvidos, escuta. A voz dele ressoará de novo na acústica da tua alma. Olha, de novo, a voz dele de novo vai ressoar. Aonde? Na acústica da tua alma, na mente, no espírito, aparelho intuitivo. Isso que é intuição. A voz dele, mais uma vez, atuará na acústica da tua alma. E as grandes palavras que os séculos não apagaram voltarão mais nítida ao círculo da tua esperança. Ficará claro, bem claro, a presença dele na tua vida. O segundo caso na mensagem de Francisco de Assis. Ele agora vai abordar o tema do bordão providencial do pastor. Diz ele: o rebanho aflito, atormentado, clama por refúgio e segurança. O rebanho aflito e atormentado somos nós. É a Jerusalém humana desesperada. Somos nós que precisamos da mensagem do Cristo retraduzida para as nossas épocas. E o balde vai captar, pela intuição dessa emissora do Mestre, esta verdade para nós. Nós estamos aflitos, nós atormentados, precisamos da segurança. E ele explica: que será da antiga Jerusalém humana, ou de nós todos, se o bordão providencial do pastor que espreita o movimento do céu para a defesa do aprisco? Aprisco é o curral das ovelhas. O que será da Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita o movimento do céu para a nossa própria defesa? E agora, na semana passada, no dia 30, passeando com Ferdinando por Delfos, lá na Grécia, templo da abençoada mediunidade. Templo em que a pitonisa falava, inspirada pelo deus Apolo, o deus da cura e da revelação do consolo, do conforto, em que pessoas do mundo inteiro e da Grécia subiam as montanhas de Delfos, a mais de 100 e tantos quilômetros de Atenas, para receber a revelação mediúnica. Passeando por lá, fotografamos esses bordões aí, ou melhor, esses cajados. Eu disse para o Ferdinando: ótimo, é o tema que eu vou usar lá na nossa palestra. E foi interessante, emocionalmente, vale para mim estar num lugar, um verdadeiro templo da mediunidade, onde Sócrates se inspirou, recebeu a mensagem do conhece-te a ti mesmo, que traduz para si e que, usando-se da revelação de Deus,
passa a construir a sua filosofia, que diz Allan Kardec é precursora do espiritismo, e mais, apresenta os seus 2 métodos da ironia e da maêutica. Da ironia para destruir todos os nossos pensamentos falsos, as nossas concepções ainda atrasadas e sem a verdade. E reconstrói pela maêutica. A sua mãe, a mãe de Sócrates, era parteiro. Maêutica é mãe, tirar de dentro, como num parto, a verdade. Fazer brotar a verdade, método intuitivo. Método intuitivo. Captar a mensagem do reino dos céus, que não está lá nem acolá, está dentro do próprio homem, lá dentro da alma. Homem, conhece-te a ti mesmo e decifrarás o enigma do universo. Era uma das frases que eram estampadas lá no templo de Delfos. E, no caso, Francisco de Assis fala isso. A Jerusalém humana precisa do bordão providencial do pastor. Que esse bordão vai espreitar o movimento dos céus para a defesa do curral, para a defesa do aprisco. Mas a coisa não é assim tão fácil como parece ser. Observe que Mateus, no capítulo 10, versículo de 9 a 19, diz assim, entre outras coisas: não tenhais nem bordão. E Lucas, no capítulo 9, versículo 3, fala a mesma coisa. Não leveis em viagem nem bordão. E Francisco de Assis, quando esteve aqui entre nós, na sua missão no século XIII, ao ver essas 2 frases, levou ao pé da letra e não levava bordão. Agora ele volta, através da mediunidade do Chico, para falar com Pedro, mais do que com Pietro, para falar com Pedro, ele diz: o que será da Jerusalém humana sem o bordão? Mas por que Francisco estava falando de bordão se ele não usava bordão? E se Mateus diz para não levar? E se Lucas diz para não levar? Mas Marcos fala que é para levar. Está Marcos no capítulo 6, versículo 8. Leve consigo apenas o bordão. Mas Francisco optou por Mateus e Lucas. Mas por que Marcos fala para levar o bordão? Passa-se 800 anos e Francisco de Assis volta e diz que é para levar o bordão, mas o bordão providencial do pastor, aquele bordão que espreita o movimento dos céus para a defesa do aprisco. Vamos devagar. O bordão era um instrumento de defesa. As pessoas quase sempre viajavam à noite, e nós vimos isso visitando aquelas regiões lá da Turquia, da Grécia, do Egito, de Israel, da Jordânia. As viagens são feitas mais à noite, como nós, quando visitamos o Monte Sinai, fomos à noite, né, Ferdinando? Porque é impossível de dia por causa do sol. E eles viajavam à noite, e à noite tinha perigo de ladrão, à noite tinha perigo também dos animais violentos. E o bordão é bom para bater, é bom para se defender. E é bom também, se uma ovelha estiver indo precipício abaixo, você pega ela e traz ela de volta. Não deixa a ovelha ser perdida. Com a curva do cajado, ela pega ele pelo pescoço e traz a ovelha de volta. Mas um apóstolo do Cristo não pode fazer isso. Um apóstolo do Cristo não pode bater em ladrão. Quando o ladrão apareceu para Francisco de Assis e pergunta: quem é você? Ah, eu sou um arauto do rei. Então levou uma surra e jogou ele no poço cheio de neve. Ah, arauto do rei, então vai para o poço de neve. E ele não tomou nenhuma decisão. Amai os vossos inimigos, fazei bem àquele que vos persegue, orai por aquele que vos odeia. Perdoai 70 vezes 7. E então, nunca podemos usar o bordão para bater em ninguém, e nem nos defender de ninguém. Nem usar o bordão também para bater em animais. Francisco amava os animais. E quando o lobo era feroz lá em Gúbio, ele fez as pazes com o lobo. Como nós visitamos na cidade de Gúbio, o local abençoado desse encontro, tão ainda magnetizado, com vibrações impregnadas ainda dessa religiosidade franciscana. Também não é para bater animal, mas também não é para pegar nenhuma ovelha pelo pescoço e obrigar a trazer de volta para o Cristo. O alto não nos impõe a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho já diz o Senhor: se queres ser meu discípulo, é se queres, não há exigência. Temos o nosso livre-arbítrio, e apesar de que o nosso livre-arbítrio está engessado pela dor, mas isso é uma outra história, o alto não impõe.
Ele espera que o amor, e por amor, a criatura diga sim a Cristo. Porque foi esta atitude, a atitude da queda, por amor, dizer sim ao sistema, por amor, dizer sim ao Criador, como está no livro Deus e Universo, do professor Pietro Baldi. E também não pode, então, o bordão ser usado para arrastar. Então, quando Mateus e Lucas falam para não levar o bordão, e Francisco não levava o bordão, e quando o ladrão veio pegar ele, e o lobo veio também, ele fez as pazes e falou do bem, e falou do Cristo, não é para levar fisicamente, mas Marcos diz que é para levar. E Francisco vem através da mensagem do Chico e diz que é o bordão providencial do pastor, que consola, que defende o aprisco. É o bordão que espreita o movimento dos céus. Mas a gente podia pedir a ajuda de João Evangelista, porque o evangelho é de Mateus, Marcos e Lucas, né? E também, esses são os sinóticos, também nós temos o evangelho mediúnico, o intuitivo de João, que foi lá recebido na cidade de Éfeso, na casa abençoada de Maria. E lá, por isso que diz Orígenes, é impossível entendermos João em toda a sua fidelidade, sem através de Maria chegarmos ao evangelho de João. Aquele evangelho mediúnico que começa diferente de todos os outros. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne. E nada do que foi feito sem o verbo. Ele era a luz do mundo. E diz Orígenes, um dos grandes pais da igreja, vão a João através de Maria. Maria, sede da intuição, sede das comunicações mediúnicas. É através de Maria e da mediunidade de Maria que o cristianismo se fixa na terra. É através de Maria que a terra diz o primeiro sim ao alto. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua vontade. E começa a empresa crística na terra. O que João fala? Nada. Falei tanto. Leva bordão, não leva bordão? Nada. Mas diz o nosso Chico Xavier, está no livro do Adelino da Silveira, no livro Kardec prossegue, na página 86, que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Vai mais. Diz que o trabalho de Francisco é a continuação natural do apostolado de João. Se João não fala, João fala. 1.200 anos depois ele fala, através de Francisco, não levando o bordão. E 800 anos depois, ou 2.000 anos depois, através do Espírito Francisco de Assis, através da mediunidade ímpar de Chico Xavier, leve o bordão. Que será da antiga Jerusalém humana, sem o bordão providencial do pastor, que espreita o movimento do céu para a defesa do aprisco. Continuando, vamos para Marcos, mais um pouquinho. Marcos manda levar o bordão. Está lá, leve o bordão. Capítulo 6, versículo 8. Eu destaquei a figura aqui de Pedro e Marcos recebendo o evangelho. Por que isso? Porque fala a tradição o seguinte: Marcos, que servia de intérprete a Simão Pedro, registrou com exatidão o pensamento do apóstolo. Então o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro. Marcos era secretário de Pedro. Marcos registrava aquilo que Pedro informava e o fez com fidelidade. Quem fala? Grande Papias. Papias lá de Pamukkale, Ferdinando. Lá de Heráclides, em Pamukkale. De Irineu de Lyon, as terras próximas onde Kardec nasceu. De Clemente de Alexandria, da bela biblioteca de Alexandria, que nós tivemos a oportunidade de visitar lá no alto do Egito. Todos eles registram, logo no início do cristianismo nascente, que Marcos é intérprete de Pedro. Então, quando Marcos diz para levar o bordão, não é Marcos quem está dizendo é Pedro. E agora Francisco conversava com quem? Com Pedro. Não é assim? Não era Francisco que estava conversando com Pedro através da mediunidade do Chico? Pedro, que será da antiga Jerusalém humana, sem o bordão providencial do pastor, que espreita o movimento dos céus em defesa do aprisco.
Agora, feito isso, tudo claro, tudo no pensamento de Pedro e do Pedro com Pedro, e da informação segura do seu grande amigo João Francisco, nós temos a seguinte informação: que será da antiga Jerusalém humana sem o bordão providencial do pastor que espreita o movimento dos céus em defesa do aprisco? Já diz o Salmo que a gente fala tão bem, o Salmo 23, no capítulo 4. O teu bordão, o teu cajado, o teu bordão me consolam. E o próprio Francisco de Assis está falando isso. O bordão como consolo, o bordão para defender, para proteger o aprisco. E como o bordão vai fazer? Ele vai espreitar o movimento dos céus para trazer para o aprisco. O bordão é intuição. Ele vai pegar, pela intuição, a irradiação da emissora do mestre, da emissora divina, e interpretar para nós, para as nossas capacidades na época atual, o que será de nós se não tivermos uma nova interpretação da mensagem do Cristo, como é a grande síntese e todos os outros 23 volumes da obra do professor Pietro Baldi. Vocês querem mais? Observem, espreitar. Está lá no dicionário do WAIS, no dicionário eletrônico. Observar, espiar, espionar, olhar atentamente, ter a intuição, estudar, analisar. Então, o que será da Jerusalém humana sem essa intuição? Entenderam o que é espreitar? Ter a intuição. O que será de nós sem a intuição de Ubaldi? Que veio aqui em sacrifício trazer-nos, processar para nós a mensagem da emissora do Cristo. Mas como que ele captava essas ondas poderosas? Como a intuição capta aquilo que Francisco chama o movimento do céu? O que é o movimento do céu? O movimento do céu, as loures, técnica de recepção das correntes de pensamento. Ele pegava a irradiação poderosa dessa emissora, processava, tinha a capacidade de interpretar, ou como diz Chico, essas ondas potentes, transformar, transubstancializar e trazer na linguagem para os nossos tempos, que nós estamos tanto precisando. Então aí é o bordão na forma de tanto consolo que a obra de Ubaldi traz para nós. Ela nos conforta, ela nos alivia, ela nos traz esperança. Nessa época atormentada de tanta guerra, de tanta dor, ela veio nos trazer a misericórdia do Cristo, nos lembra Emmanuel. O evangelho da ciência, renovando todo o pensamento mediúnico, irmanando ciência e fé, para que possamos, no monismo, entender a unidade dos céus. E por último, o Ubaldi comemora o seu aniversário com Chico Xavier. Nesse dia abençoado lá, que o Francisco de Assis dita essa mensagem e que sua voz se manifesta por Ubaldi, era no dia 17 de agosto de 1951. Eu disse para vocês que a comunicação de Chico de Francisco de Assis e a comunicação de Cristo ou de sua voz por Ubaldi foram dados lá na fazenda do Rômulo Joviano. E foi cedo. À noite, eles se encontraram no Centro Espírita em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E à noite cantaram, sabe, aquela música abençoada da comunhão cristã? Somos companheiros, amigos, irmãos. Cantaram, oraram. E depois, como teve muitas comunicações, muitas revelações, à noite, já do dia 17 para o dia 18 de agosto, era aniversário do Ubaldi. E como era o aniversariante, estava ali presente, a espiritualidade do homem presente. Presente de espírito é mensagem de bem, mensagem de luz. E o espírito Cruz e Souza, lá de Campos, da abençoada Campo dos Goitacazes, na noite do dia 17 para o dia 18, ditou este belo poema para o Pietro Baldi. O herói, afrontando o turbilhão torvo e escarninho de sarcasmos e anseios tentadores, ele que passa sob as grandes dores na grade estreita do terrestre ninho.
relegado às agruras do caminho, segue ao peso de estranhos amargores, acendendo celestes esplendores, atormentado, exame sozinho. Anjo em grilhões de carne, errante e aflito, traz consigo os luzeiros do infinito, por mais assombre, acusa, gema e brade. E servindo no escuro sorvedouro, abre ao mundo infeliz as portas de ouro para o banquete da imortalidade. Eu desejo a vocês muita paz, que esse encontro de Ubalde possa ser abençoado para todos nós, que as verdades de Ubalde, como o Chico dizia, com ansiedade, possam ser devoradas por nós, e que possamos aqui, num espírito de corpo, criarmos sim, um grande organismo, para que a obra de Ubalde, um grande mecanismo, possa fazer efeito nas nossas vidas. Ele é um luzeiro. Nós somos pirilampos e temos a bênção de saber que essa luz está aí para nos ajudar. É o bordão providencial do pastor que veio nos trazer consolo, mas antes de tudo, a palavra do Cristo para as nossas épocas. Muita paz, fique com Deus e me inclui nas orações de vocês. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org